Bom dia, hoje é terça-feira, dando continuidade ao nosso programa de como superar a diferença entre marido e mulher. Nós falamos ontem sobre o 4P e 4D da mulher e do homem, e que aquilo só pode ser superado através do diálogo, né? Então, só que as mulheres se queixam que é difícil manter um diálogo, uma conversa com o marido. Então, hoje nós vamos dar algumas dicas de como se comportar, quer dizer, a mulher em relação a conseguir manter um diálogo com o homem. Primeiro aspecto que a gente fala é que jamais deve dizer para o homem assim, vamos conversar. Então isso indica que tem algo errado, vai ter bronca, o homem já se fecha e difícil vai ter diálogo. O segundo deve começar a conversa falando amenidade, nunca dizendo assim, vamos conversar. Começa falando algumas coisas que inicia a conversa. O segundo fator é que jamais o homem deve ser acusado diretamente que ele fez algo de errado, que ele é culpado. Ele não gosta da desaprovação, vai brigar, discutir e também já não tem mais conversa. Então, se você acha que ele fez algo de errado, contorne até mostrar que ele cometeu um erro, até que ele reconheça que errou, mas não acusar diretamente nesse sentido. O terceiro aspecto é interessante, que a gente fala que as pessoas acham que é engraçado isso, mas é como se nós tivéssemos no nosso cérebro 3 compartimentos, né? 1, 2 e 3. A mulher abre os 3 ao mesmo tempo, você pode mudar de assunto várias vezes e voltar para a mesma situação. O homem não, o homem só abre um compartimento de cada vez. Então, se ele não terminar o primeiro e fechar, ele não vai passar para o segundo. É por isso que quando você está conversando com o homem e muda de assunto, muitas vezes ele não responde porque ele não foi para o segundo compartimento. É importante ter essa noção. O terceiro é aprender a fazer entrevista. A mente do homem tem a tendência de fechar todas as informações o mais rapidamente possível. Então, se ele puder responder sim ou não, ele vai responder sim ou não, sempre nesse sentido. Então, cabe à mulher que é a interlocutora fazer a pergunta correta para ter a resposta que ela deseja. Então não perguntar, você gostou da comida? Ele vai, gostei. Não, você vai dizer, o que você achou da comida? O que você pensa de então, quer dizer, criar um hábito de criar. O que você acha, que você pensa, ou por quê, você vai abrindo as perguntas que ele não possa responder sempre sim ou não, certo? O terceiro aspecto, o quarto aspecto importante, é a questão do olhar. Como a mulher necessita muito que esteja olhando olho no olho para conversar, ela faz isso. Então, quando você fixa o olhar no olho do homem, isso, o olhar de você, das mulheres, tem dois efeitos muito interessantes. Um é o olhar condenatório e acusatório. Então, vocês conseguem, com o olhar, culpar, agredir e, na verdade, criar uma indisposição para o homem. O segundo, o olhar também é sedutor. Então, a menos que o olhar seja por uma outra intenção, então não deve ficar olhando. Eu aconselho sempre, fica olhando mais no ouvido do homem do que no olho dele diretamente. Aí vai ficar mais fácil manter essa parte da conversa especificamente. Então é interessante observar esses detalhes para perceber que existem algumas coisas que são necessárias tomar algum cuidado, porque são atitudes que as pessoas carregam desde da infância, não é uma coisa de agora, né? Então, veja bem, no passado, por exemplo, os homens, digamos, que tinham que sair para caçar, saíam 3, 4 homens, eles não podiam conversar, porque não espantava a caça. No máximo, uma coisa muito leve, algum sinal. As mulheres, como ficavam, entre aspas, lá no tempo das cavernas, em volta da caverna, todas juntas começaram a conversar mais. Então é muito comum que realmente a mulher fale com muito mais facilidade, comunique muito mais facilmente do que os homens. Então isso não é um defeito, é uma diferença que existe e que deve ser modificado. Como eu já falei, isso não é 100%. Alguns têm mais, outros. Então, se um homem educado vem de uma família com 5 mulheres só ele de homem, ele acaba tendo algumas atitudes femininas. Da mesma forma, se a mulher vem de uma família com 5, 6 homens só de mulher, ela adquire alguns comportamentos masculinos. Mas é importante entender que, então, que tudo que existe, então eu falo sempre que o homem e a mulher são duas partes incompletas, que foram separadas. Então, o que falta no homem tem na mulher, o que falta na mulher tem no homem e vice-versa. O que nós temos que fazer é juntar essas peças aqui e não ficar atritando. Então, fazer esse movimento aqui. Então, a ideia é assim, então, entender que o diálogo é possível desde que as duas partes entendam como se comportar. Então, o homem entender que a mulher precisa falar e a mulher entender que o homem precisa, então, ter uma certa técnica para poder manter um diálogo. Senão ele não consegue, porque a mente dele é feita para solução rápida e de vocês para divagação. Basta imaginar o seguinte, imagine 1000 casais no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo. Aí o homem chega em casa no final do dia, a mulher pergunta assim, como é que foi teu dia? Eu digo que 90% vai responder com 3 ou 4. Foi tudo bem, igual. Se você fizer o contrário, perguntar para a mulher como é que foi teu dia, você pode sentar, porque ela vai explicar que encontrou fulano, beltrano, fez isso, fez aquilo todo, porque é uma sessão normal. Então a mente da mulher é para fazer isso daqui
o dome para fechar. Entenda isso e aí a vida ficaria um pouquinho mais fácil. Essa seria a dica para o dia de hoje, então.